O senador Eduardo Girão, da Tribuna, fez duras críticas à ministra Carmen Lúcia, nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que em seu discurso de posse garantiu que vai continuar a obra do ministro Alexandre de Moraes, que deixou o cargo. O senador lembrou que a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente da Corte Eleitoral deve ser rejeitada por qualquer pessoa que preze pela democracia e pelo Estado de Direito. Girão disse ter esperanças de que a ministra possa reparar algumas posições do TSE num passado muito recente. O senador disse: para começo de conversa, TSE não deveria nem existir. Não existe em outros países. É uma estrutura B de bola, I de índio, bilionária, que poderia ser feita pela Justiça Eleitoral dos Estados, pela Justiça Federal, como acontece em muitos países, em que se mobilizam órgãos para fazerem uma eleição. E o Brasil pega o dinheiro do pagador de impostos, bilhões de reais todos os anos, para manter uma estrutura, e eu já estive no prédio do TSE, uma obra faraônica, abarrotado de mordomia, de funcionários, e quem paga somos nós. É o povo brasileiro que paga, que pega o ônibus cedo. Eu acho uma grande inversão, mas está lá. O senador comentou o discurso da ministra. Eu acredito que começou equivocadamente. Vou abrir aspas aqui para o discurso da posse em que ela diz: a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade da democracia. A mentira das plataformas é um instrumento de covardes e egoístas. Fecha aspas da ministra Carmen Lúcia. Eu não sei realmente em que mundo ela vive, mas ninguém que tenha o mínimo de bom senso e responsabilidade pode defender qualquer mentira, seja ela feita onde for e por quem for. Para cuidar desses abusos, já existe uma farta legislação brasileira, mas, acima de tudo, numa sociedade democrática, deve prevalecer o direito à liberdade de expressão, tão assegurada por nossa Constituição, em seus artigos 5º e 220, a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Constituição brasileira. Pode existir algo mais explícito do que esse texto? Apesar de elaborado pelos constituintes em 1988, continua extremamente atual e eficaz nesses tempos contemporâneos da internet e redes sociais, sim. Eduardo Girão lamentou que a ministra tenha elogiado seu predecessor mencionando: é o campeão disparado de pedido de impeachment aqui. São 25 por abuso de autoridade. O senador lembrou os abusos que são cometidos continuamente pelo ministro nos inquéritos políticos que conduz, além das prisões em massa de cidadãos que se manifestavam pacificamente. O senador lembrou ainda a absurda censura imposta pelo ministro durante a campanha eleitoral, tomando um lado. Girão disse: o TSE funcionou praticamente como um partido político a serviço de uma candidatura específica. O senador enfatizou que o ministro censurou informações verdadeiras e lembrou que ele não agiu sozinho. Girão disse: a manifestação mais grotesca, que na prática rasgou o artigo 220 da nossa Constituição, foi protagonizada pela própria ministra Carmen Lúcia, no julgamento presidido por Moraes, que pedia a proibição do lançamento de um documentário. Aparentemente muito constrangida com seu voto, Carmen Lúcia disse: olha só, é a história. Abro aspas. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Essa deve ser uma decisão excepcionalíssima. Fecha aspas. Ou seja, democracia a gente vê depois daquele dia 30, que era o dia da eleição. Aquilo não foi apenas censura, foi muito mais grave, foi censura prévia.
Ninguém conhecia o conteúdo do documentário, mas o TSE deduziu que poderia prejudicar a campanha de Lula. Nada mais parcial, não é mesmo? O senador alertou que os esforços para suprimir a liberdade de expressão vêm se intensificando com a criação de novos órgãos para a censura e a perseguição a opositores. Eduardo Girão afirmou: esses abusos de autoridade cometidos por alguns ministros do STF ou do TSE só terão fim, repito, só terão fim, quando o Senado Federal, esta casa, digna, 200 anos, bicentenária, finalmente deixar de ser omissa e cumprir o seu dever constitucional, abrindo o primeiro processo de impeachment. Vai ser pedagógico. Aliás, é a única coisa que nós podemos fazer para o reequilíbrio entre os poderes, já que foi tentado de tudo, conversa, tudo. Está faltando esse pedido de impeachment ser analisado, o que é dever constitucional nosso. Até lá, temos que, pelo menos, continuar exercendo o nosso direito de fazer as devidas críticas em defesa da liberdade de expressão e da imparcialidade da justiça brasileira. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes.
Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de conta, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senadoras, senhores senadores, cumprimentando meu irmão, senador Wellington Fagundes, pelo seu aniversário, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando agora, pelo trabalho sempre muito correto da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Eu chamo a atenção novamente, ontem já subi essa tribuna para isso, presidente, sobre a gravidade de um assunto que nós vamos tocar aqui amanhã. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Muito grave a questão de liberação da volta dos bingos e cassinos. Não é por esses cabelos brancos que eu tenho que eu lembro de um passado muito recente de tragédia social, senadora Tereza Leitão, que foram o que os bingos fizeram, especialmente nos aposentados. Tira até o último centavo. É feito para perder, é um arapuca, é uma armadilha. E que os pobres é que vão pagar para o deleite de magnatas, porque esse projeto é feito para magnata do exterior.
é feito para grandes conglomerados internacionais. Então, que os senadores da CCJ, meus colegas amanhã, tenham muita serenidade, defesa verdadeira dos brasileiros e rejeite esse projeto que não beneficia o povo brasileiro. Eu alertei no ano passado, está aí nas notas taquigráficas, que essa questão de aposta esportiva ia gerar um endividamento, ia gerar problemas na família, ia gerar tragédia social. Veja o que está acontecendo agora, 6 meses depois. R$100 do Bolsa Família. R$100 do Bolsa Família, em média, está sendo consumido com aposta esportiva do brasileiro. É comida que sai da casa, é um lazer negado, porque é feito para pegar, para viciar. Então, eu queria fazer esse alerta. Ontem já fiz um pronunciamento trazendo dados de todas as maneiras, que não gera imposto, não gera renda, aliás, que não gera emprego, não gera renda nova, é canibalização. Mas, presidente, o grande fato de ontem, é isso que me traz à tribuna, foi a posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do TSE. Em primeiro lugar, desejo tudo de bom, que faça um trabalho com independência, que consiga fazer um trabalho, até no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas para reparar algumas posições do TSE num passado muito recente. Para começo de conversa, TSE não deveria nem existir. Não existe em outros países. É uma estrutura B de bola e de índio, bilionária, que poderia ser feito pela Justiça Eleitoral dos Estados, Justiça Federal, como acontece em muitos países, que se mobilizam órgãos para fazerem uma eleição. E o Brasil pega o dinheiro do pagador de impostos, bilhões de reais todos os anos, para manter uma estrutura. E eu já tive no prédio do TSE, é um negócio, uma obra faraônica. Abarrotado de mordomia, de funcionários. E quem paga somos nós, é o povo brasileiro que paga. Que pega ônibus cedo. Eu acho uma grande inversão, mas está lá. Eu só faço aqui, com relação ao pronunciamento da ministra ontem, alguns pontos. Eu acredito que começou equivocadamente. Eu vou abrir aspas aqui para o discurso da posse, que ela diz: a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade da democracia. A mentira das plataformas é um instrumento de covardes e egoístas. Fecha a aspa da ministra Carmen Lúcia. Eu não sei realmente em que mundo ela vive, mas ninguém que tenha um mínimo de bom senso e responsabilidade pode defender qualquer mentira, seja ela feita aonde for e por quem for. E para cuidar desses abusos, já existe uma farta legislação brasileira. Mas, acima de tudo, numa sociedade democrática, deve prevalecer o direito à liberdade de expressão, tão assegurada por nossa Constituição em seu artigo 5º e 220. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição, Constituição brasileira. Pode existir algo mais explícito do que esse texto? Apesar de elaborados pelos constituintes em 1988, continua extremamente atual e eficaz nesses tempos contemporâneos da internet e redes sociais, sim. A ministra, em seu discurso, também fez rasgados elogios ao desempenho do seu antecessor, o ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão disparado de pedido de impeachment, que são 25, por abuso de autoridade. Não vou me deter sobre os abusos praticados através do famigerado inquérito das fake news, onde ele atua como acusador, investigador, julgador e muito mais coisa.
Não vou também me referir aos abusos cometidos no processo dos atos violentos de 8 de janeiro, onde cidadãs e cidadãos detidos portando uma bandeira do Brasil e uma Bíblia foram condenados a mais de 15 anos de prisão como se fossem perigosos terroristas. Eu vou aqui apenas relembrar alguns dos abusos cometidos por Moraes durante as últimas eleições presidenciais, onde o TSE funcionou praticamente como um partido político a serviço de uma candidatura específica. Foram feitas 42 proibições contra Bolsonaro e apenas 6 contra Lula. Durante as 42, um depoimento do governador de Minas Gerais, Zema, que simplesmente mostrava dados públicos a respeito do desastre causado pelo governo do PT no seu estado, Minas Gerais. Ou seja, ele tinha lugar de fala. É um governador dizendo o que aconteceu na gestão petista. Outra foi a proibição do jornal Gazeta do Povo de veicular matéria jornalística sobre as amizades de Lula com ditadores sanguinários, como Daniel Ortega na Nicarágua e Nicolás Maduro na Venezuela. Ainda outra, proibindo a Jovem Pan de fazer qualquer referência a Lula como ex-presidiário ou corrupto. Isso depois de todos os gravíssimos escândalos, como os milhões do Mensalão e mais tarde os bilhões, B de bola índio índio, do Petrolão, que resultou na sua condenação a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Mas, ao meu ver, a mais vergonhosa proibição de todas foi a referência ao aborto. Nada mais público que a posição histórica do PT e de Lula em favor da legalização dessa prática, que é um assassinato frio e perverso de crianças no ventre materno. Na campanha, o TSE impediu que essa verdade fosse divulgada num país que é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do planeta e a segunda maior chegando já, que é a evangélica. Mas a manifestação mais grotesca, que na prática rasgou o artigo 220 da nossa Constituição, foi protagonizada pela própria ministra Carmen Lúcia, no julgamento presidido por Moraes, que pedia a proibição do lançamento do documentário intitulado, abro aspas, quem mandou matar Bolsonaro, pelo Brasil Paralelo. Aparentemente muito constrangida com seu voto, Carmen Lúcia disse, olha só, é a história, abre aspas. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Essa deve ser uma decisão excepcionalíssima. Ou seja, democracia a gente vê depois daquele dia 30, que era o dia da eleição. Aquilo não foi apenas censura. Foi muito mais grave, foi censura prévia. Ninguém conhecia o conteúdo do documentário, mas o TSE deduziu que poderia prejudicar a campanha de Lula. Nada mais parcial, não é mesmo? O governo federal, ao criar um departamento de promoção da liberdade de expressão no âmbito da SECOM, assim como a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia no âmbito da AGU, atua com força para instituir um verdadeiro Ministério da Verdade com o poder de decidir o que pode e o que não pode ser dito pelo povo nas redes sociais. Ora, exercendo a censura típica de uma democracia. É isso que nós estamos vendo. 61% da população brasileira com medo de retaliação das suas postagens na rede social. Como é que você consegue ser um ser humano integral dessa forma? O Brasil nunca teve disso. Para encerrar, senhor presidente, da mesma forma, agem alguns ministros do TSF que não suportam qualquer crítica, mesmo quando aponta para decisões abusivas que contrariam flagrantemente a nossa Constituição. Eu volto a dizer, se o senhor me der 1 minuto eu prometo terminar, volto a dizer que esses abusos de autoridade cometidos por alguns ministros do STF ou do TSE só terão fim
repito, só terão fim quando o Senado Federal, essa casa digna, 200 anos, bicentenária, finalmente deixar de ser omissa e cumprir o seu dever constitucional, abrindo o primeiro processo de impeachment. Vai ser pedagógico. Análise. É a única coisa que nós podemos fazer para o reequilíbrio entre os poderes. Já foi tentado de tudo. Conversa, tudo. Está faltando esse pedido de impeachment ser analisado, que é dever constitucional nosso. Até lá, temos que pelo menos continuar exercendo o nosso direito de fazer as devidas críticas em defesa da liberdade de expressão e da imparcialidade da justiça brasileira. Inclusive vai ter um evento dia 9 de junho em São Paulo, programado aí, que transcende questões partidárias, que eu só não poderei ir, porque já tenho outros compromissos, mas é muito importante que o povo brasileiro continue se manifestando nas ruas. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senador.